Olá, amigos do canal. É um privilégio de poucos canais ter duas sumidades como essa aqui do nosso lado para falar com vocês. E fomos buscar esse talento para que vocês tenham a melhor informação sobre logística. Do lado de cá, o professor Chaya, que domina riscos logísticos. Esse homem foi da Marinha Mercante, não é isso? Perfeito. E sabe como poucos lidar com isso. Esteve no fronte do risco. E depois, por 10 anos ou 20 anos, do lado de cá do balcão, melhorando o risco de seguradora. E esse moço mudou o mapa da logística brasileira, há 10, 12 anos atuando nessa área, mais do que isso, Deus? É isso aí. 10, 12 anos atuando nessa área e viabilizando novos corredores que, num vídeo qualquer, vocês vão ver no canal, ele está falando um pouco sobre esses novos corredores de tráfego, de logística no Brasil. Obrigado, Deon, obrigado, Chaya, e vamos bater um papo aqui. Deon, nas suas exposições para o canal, você coloca com muita propriedade a influência da diversidade de canal em vez do único rodoviário e mostra um número que me encantou, que foi reduzir em 10 anos, em quase 20%, o trajeto do frete de um produto grão vindo de uma cidade do Mato Grosso para o Porto de Santos. Né? Aquilo foi um número fabuloso. Mas ele estava acostumado, Edeon, com o modal rodoviário exclusivamente. Essa mudança traz riscos novos, traz capacidade gerencial nova. Como é que você enxerga os usuários desses novos modais diante dos riscos a que eles estão expostos, por exemplo, agora? Jorge, nós temos, um prazer estar com você aqui, Chaya. Nós temos alguns exercícios que a gente faz em torno de como é que funcionam esses corredores. O corredor Santos, ele era um corredor feito basicamente por rodovias até 2007, por aí, quando os trilhos foram estendidos até Mato Grosso. Eu estou me referindo a Mato Grosso, não estou falando de outro estado. E o volume transportado era muito pequeno. A empresa que assumiu esse trecho ferroviário era uma empresa que ela estava muito mais preocupada com as ações dela na bolsa do que em prestar um bom serviço. E ela, com toda a estrutura existente, na verdade, foi através dela que essa ferrovia chegou até Rondonópolis, depois de um longo trabalho que nós fizemos em relação a isso. E, chegando a Rondonópolis, ela não conseguiu passar de 14 milhões de toneladas de grãos. Com a chegada da Rumo, que ela comprou os ativos da LL, isso foi 2015, quer dizer, basicamente em 4 anos, ela chegou a 23 milhões de toneladas. Meu Deus, que salve. Então, isso é eficiência, isso é saber gerir a ferramenta que ela tem na mão, né, propiciando essa melhoria na produtividade da ferrovia. Eu fico imaginando o que aconteceu com o Porto de Santos, que recebia por caminhão 7, 8 milhões de toneladas, que de repente chegou a receber 14 milhões de toneladas e hoje recebe 23 milhões de toneladas. Meu Deus. Quer dizer, o nível de risco, o nível de gestão necessária a esses terminais portuários de Santos foi um negócio impressionante em termos de crescimento. Sem dúvida. Mas ainda existem desperdícios. Então eu acho que é um espaço que existe para uma boa gestão de risco. Quando a gente fala em gestão de risco, eu não sou da área, eu sou da área de logística, mas a gente acompanha a evolução das contratações de seguros, das contratações de fretes, e a gente nota que não só no modal ferroviário, mas no modal rodoviário, no modal hidroviário, existe espaço para se estudar melhor o risco dessas atividades, né? Então nós temos problema, sim, nós temos problema de risco na gestão desses modais. Eu acho que o Chaya vai poder complementar bem isso, porque ele já prestou consultoria a grandes trades que trabalham nesse segmento. Então, o que você acha, Chaya? Deon, concordo que você está construindo de painel, é bem essa realidade. Houve uma grande migração, uma onda nos últimos anos, Jorge, houve uma migração importante para outros modais de transporte.
tanto no minério quanto particularmente nos grãos. O Brasil, com a missão que tem de entregar um volume de bens e produtos de maneira mais eficiente nos mercados, vem conseguindo, no ritmo possível, vem conseguindo reequilibrar, buscar um reequilíbrio da balança de transporte. Me lembrava, conforme você descrevia, quantos quilômetros de fila de caminhões tínhamos na Serra de Paranaguá e no alcance a Porto de Santos, exigindo um grande esforço de gestão ali de última milha, como coordenar a chegada e a chamada para carregamento marítimo. Essa dinâmica foi bem conduzida no próprio transporte rodoviário, como também acabou sendo absorvida em boa parte com o transporte ferroviário. Então, acho que se olharmos o país, no Brasil, como um projeto de longo prazo, como um Estado que vai avançar para um melhor nível de eficiência, para uma presença mundial mais importante, eu acho que essa busca pelo multimodal está bem apontada. Como ele destaca, novos meios de transporte, novas operações, novos riscos. Então, como estes grupos empresariais passam a lidar com esses riscos, com essa nova realidade? Sejam estes como operadores logísticos, como agentes do transporte, sejam também os embarcadores, ao olhar que um novo modal de transporte exige alguns cuidados, exige algumas providências que antes não estavam no radar, não estavam necessárias. Então, eu acompanho em boa medida a provocação que você traz. Sim, tenho percebido, em primeiro lugar, dos terminais marítimos, investimentos relevantes em qualidade de infraestrutura, em recebimento desse escoamento que chegou por via ferroviária, infraestrutura de descarga tanto de caminhões, mas estamos nesse momento falando muito do ferroviário, tanto da descarga dos vagões, quanto a segregação, porque nós não estamos falando apenas de eficiência logística, nós estamos falando de um país que avança rapidamente a especificação do produto. Então, Embrapa foi um excelente agente, um importante agente a aumentar o valor agregado dos produtos, e víamos numa daquelas conferências em Campinas o esforço da Embrapa de fazer uma nova rodada de investimentos para preparar o país para a nova agricultura 4.0. Então, o que exigiu uma atenção ainda maior com segregação de carga, com como recebe um produto de especificação, tomando cuidados para que não contamine com o outro. Então, em alguma medida, tem esse aspecto, entre aspas, operacional, de gestão operacional, para melhora da tecnologia, né, chefe? Tecnologia sendo incorporada, mas também os desafios de transporte. Um dos players que ele mencionou, hoje tem uma central de operações que, mais do que simplesmente fazer o controle de tráfego de todas as composições ferroviárias, todos os aspectos de sinalização e controle de via, também atua para a segurança de acidente. Também monitora faixas de servidão que são eventualmente invadidas em trechos mais próximos ao urbano. Ele controla a velocidade, evitando curva de nível, passagem de nível, na verdade. Estou trocando aspectos de produção com aspectos de logística, mas essas passagens de nível com obstáculos, com invasão de moradores da região, isso tem representado uma parte importante. Essa mesma matriz ferroviária, cada vez mais usando tecnologia, como discutíamos, com telemetria dessas composições, com programação, gestão do trânsito para organizar a chegada para dentro de pera ferroviárias em portos. Então, a gente tem visto este mercado agronegócio integrado com a logística num afinamento e num esforço importante que aí muito por ação aí de vocês, parabéns por isso, na busca da produtividade no custo. Porque é aquela história, eu acho que o Odeon comentava isso em outra medida, o produtor fica espremido. Em geral, isso é uma commodity, isso é um drive de commodity. Ele fica espremido entre o custo de produção e o valor de venda. O ganho tem que ser... Como chegar no porto. Aqui dentro. Como chegar no porto. Do preço de venda para dentro, porque ele não vai alterar a cotação
em Chicago, ele vai ter que operar a produção e a logística para ganhar margem. Então, ele vai ter que fazer isso por ganhos de eficiência. Quando o Deon falou de 8 mil milhões de toneladas em Santos para 23 milhões de toneladas em Santos, eu frequento o Guarujá, tenho lá um apartamento, e criou um caos. O Guarujá parou, a Cônego Eugênio ficou parada por um tempo quando o primeiro movimento do 8 em direção aos 23. Então você trouxe um problema que a comunidade não conhecia e maculou vocês. Você imagina que eu, que não tem nada a ver com grão, sofri e fui para a família e reclamei disso. Imagina esse porto operando com regime de 8, operar com regime de 20. Será que os aparelhamentos tecnológicos, a gente tem um atraso tecnológico no Brasil, será que isso acompanhou essa evolução e essa preocupação com o entorno, com o que provoca uma nova matriz de logística? Será que isso não tem que ter uma inteligência nova de gerenciar esses riscos que eles não estavam presentes na operação acomodada do passado, Chaya? Sim, Jorge, está acontecendo. Se nós olharmos os terminais, as novas concessões, falarmos um pouco do ferroviário, vamos olhar um pouquinho para a parte de porto. As novas concessões de terminais portuários e a construção de novos terminais, e aí conversarmos muito as questões relativas aos portos do Arco Norte, que é a próxima fronteira, né, agrícola no país, tanto de produção como de escoamento. Falarmos Paranaguá, Santos, São Francisco do Sul, se refinaram em termos de instalações portuárias, conseguem ganhos de produtividade importantes. Eu entro por contrato, por projetos de consultoria para esses terminais, tenho visto um grau de monitoramento e controle muito importante nesses terminais. Sentiu a evolução disso? Sentiu? Uma evolução importante. Que bom. Ganhos importantes relativos a desperdício. Ainda há alguma coisa relativa à ineficiência, mas já houve alguns progressos nesses terminais portuários. O que nós estamos vendo agora é exatamente esta frente. Em alguma medida, os novos terminais e o aumento de eficiência dos terminais existentes estão permitindo um escoamento um pouco maior. Isso aconteceu muito em termos de privatização. O marco importante, isso aconteceu também em terminais aeroportuários, mas as privatizações no portuário foi muito importante nesse sentido também. Você vê a área chamada do cais público, a infraestrutura, as condições de operação, e depois você olha os terminais privados, quanto que eles ganharam em eficiência, quanto eles criaram uma infraestrutura que permitem escoar mais carga, tanto nos granéis sólidos, granéis líquidos e muito as questões de container também, a carga geral. Então, quando falarmos de terminais portuários, você pode entender que esses riscos estão se transformando, estão monitorados, mas eles estão se transformando. Antes era muito a questão relativa de quebra de máquina, hoje o cuidado em forças da natureza, vendaval, algumas coisas que antes não incediam, outros vetores, outras ameaças. Estamos falando de quebra de máquina em ambientes muito mais complexos e maiores do que no passado, eram terminais de pequeno porte, hoje estamos falando de uma severidade em cima de terminais muito maiores. Uma outra questão, ainda falando de terminais marítimos, ela transpassa, meio transversal nos modais, no aspecto multimodal, mas ela tem sido muito batida quando falar de terminais marítimos, é a questão relativa ao risco cibernético. A ideia de que a ameaça cibernética acontece única e exclusivamente em grandes operações financeiras, conglomerados, empresas como bancos e outros, é um equívoco, isso já não é mais realidade. As ameaças cibernéticas, então, em diversos setores da economia e de produção, também estão em terminais marítimos, não apenas no exterior. Já aconteceu um caso de uma invasão de ataque cibernética num porto brasileiro, então isso representa um risco emergente que antes não era realidade. Nessa linha do risco, da exposição, Chaya, e a gente vê o mercado brasileiro de seguros em mutação, até de horizonte, de forma, invasão de grandes corporações estrangeiras com diluição de risco maior em outros planetas, em outros países, até com modernidade de produtos. Você acha
que há apetite e há entendimento do segurador brasileiro hoje para esses novos riscos, esses novos limites, esses novos volumes, essa nova severidade que está chegando com essas concentrações. Há um entendimento, uma evolução dentro do mercado segurador para essa modernidade e intensidade que o seguro vai exigir daqui para frente, Chay? Sim, Jorge. Meu entendimento é que sim. O Brasil também, em relação a essa questão, tem a gestão de risco e tem a transferência de risco. Você traz essa questão de transferência de risco como um mecanismo de apólice de seguro. Sim, o mercado brasileiro sofisticou bastante em termos de soluções de transferência de risco. Este é um setor eminentemente internacional. Os players, seguradores e resseguradores que atuam nesse segmento, são essencialmente agentes internacionais. Então, eles trazem experiência de mercados que já estão maduros, que já estão atuando aí há muito tempo. Existe capacidade, quer dizer, quanto eu sou capaz de assumir risco, tanto pelo lado do segurador quanto do lado do ressegurador. Existe esse capacity, mas também existe um outro drive que aí volta na direção, a discussão um pouco no colo do embarcador, no colo deste grande operador logístico, seja terminal, seja ele dos outros modais, que é a questão do nível de criticidade de análise. Então, a disposição de fazer de qualquer modo ficou para trás. Os mecanismos de transferência de risco, em que se só discutia a questão de preço, esse aspecto começou a ficar bem para trás. O mercado refinou, existe capacidade, existem soluções para esses riscos emergentes, já há oferta de produtos de seguro que tentam exatamente direcionar a proteção dessas novas exposições. Então existe produto, mas também os processos de análise e subscrição ficaram mais cuidadosos. Perfeito. Então um cuidado maior significa que o operador logístico ou o embarcador precisa tomar mais cuidados do que antes. Perfeito. Edeon, seguro é exposição. Exposição é qualidade, que limite, como ele falou, e apetite. A gente tem uma cultura securitária brasileira muito incipiente ainda, por mais que tenhamos muitos seguros feitos. E seguro é uma conta caudatária nas atividades operacionais. É um percentual mínimo que está ali, mas é vital para o negócio. Nesse modelo que o Chay coloca, de novas exposições, novos limites, novos players chegando, o aspecto reputacional vai ser fundamental. Você acha que nos operadores logísticos, seja nos concessionários, nas concessões, seja nos operadores, seja nos embarcadores, nos transportadores, você começa a perceber uma consciência em ter uma boa reputação de gestão de riscos? Eu estou preocupado porque eu desperdício, eu vou ficar caro, eu vou ficar perigoso. Essa percepção de valor da gestão de riscos seguros, você consegue percebê-la nessa cadeia? Eu acho que existe hoje uma grande preocupação dos operadores logísticos, e eles têm que se preocupar mesmo, porque o próprio Chay estava falando sobre a questão da qualidade. Hoje a preocupação não pode ser só em volumes, em trazer 1 milhão de toneladas e entregar 1 milhão de toneladas, mas eu tenho que capturar 1 milhão de toneladas de produto GMO free, ou seja, sem transgênico, e entregar 1 milhão de toneladas de produto contaminação. Sem contaminação. Um nível de qualidade. Então, essa questão do volume versus qualidade, isso tem preocupado todo mundo. Que bom. Tem preocupado os operadores, porque isso significa custos, né? Porque se ele não faz direito, ele vai ter que reembolsar aquilo. Então isso é uma preocupação, a gente tem notado isso, notado principalmente com o crescimento de empresas dedicadas à aferição da qualidade. Então hoje você tem uma série de empresas nesses terminais portuários que ficam ali checando a qualidade do produto, e são empresas de nível internacional, que dizendo, olha, pode embarcar que esse produto tem essa qualidade. Então existe essa preocupação, né? Eu acho que eles têm uma preocupação muito forte sobre isso. Mas eu queria resgatar só uma coisa que você falou, que é até uma curiosidade para o internauta. Quando você falou assim, eu tenho um apartamento no Guarujá e sofri com a quantidade de caminhões. Mas foi exatamente esse sofrimento dos paulistanos
que estavam indo para a praia é que provocou mudanças. Que interessante. Então, o fato de você ter quilômetros e quilômetros de filas de caminhões atrapalhando a ida do paulistano para a praia, isso fez com que o governo, na época, copiasse um sistema que já existia no Porto de Paranaguá, que era o sistema de agendamento. Então, aí foi feito o sistema de agendamento. O que é o sistema de agendamento? É que lá na origem, lá em Sorriso, lá em Sinop, em Matupá, no Mato Grosso, ele tem que agendar a carga dele que vai chegar no porto. Então isso fez o quê? No primeiro momento ele transferiu essa fila para a origem. Claro. E soltou aqui. Então aí começou, no início foi complicado, não se conseguia fazer isso, era muito... Mas depois foi se aferindo, foram se acostumando e hoje você quase não vê fila mais. É verdade, vocês resolveram o problema. Resolveu o problema. Mas foi graças a quê? A uma reclamação da comunidade. É isso que eu digo, Saia, porque são preocupações que não estavam no escopo do novo modal. E elas chegam incomodando e trazendo problemas, né? E até exigindo soluções. Você, da Riskverter, eu tenho me encantado com os seus trabalhos, tem proposta para todos os segmentos. Nesse contexto da cadeia logística nova que aparece, como que a Riskverter pode ser colaborativa nos diversos players dessa cadeia? Perfeito. Jorge, ele comentava sobre a integração da gestão de risco ao planejamento estratégico. Uhum. Quando você está discutindo apenas os riscos operacionais, se nós confirmamos aqui, se nós temos a premissa de que os ganhos de eficiência, as obrigações que este operador logístico de garantir prazo, custo e performance, num padrão internacional, como ele trouxe com muita propriedade, é esta exigência que o operador logístico está sujeito a operar num mercado de commodity, num mercado de carga, num padrão internacional. Esteja ele operando nos modais rodoviário, ferroviário, fluvial, que felizmente conseguimos dar os primeiros passos nesse corredor na direção dos portos do Arco Norte, e o cabotagem. O cabotagem, como referência, te comento, foram cerca de 10, 12% de ganho incremental por ano nos últimos de 8 e 10 anos. Nossa, que performance. Então, isso é resultado da capacidade dos terminais de conseguirem dar escoamento de parte desse aumento de demanda e de produção. O que ocorre é que este novo grande operador, que tem cada vez mais obrigações de governança, cada vez mais obrigações de entregar o padrão de qualidade internacional a seu cliente, tanto quanto entregar seus resultados financeiros ao acionista, está entendendo que precisa incorporar e integrar a sua operação à gestão de risco estratégica, para que isto seja mais uma ferramenta a contribuir para este resultado que ele traz, né, que ele alerta precisa ser alcançado. Então os projetos têm sido nesse sentido, tanto de operar do ponto de vista tático, do ponto de vista de uma determinada necessidade, um acidente, um risco de agravamento num terminal portuário, uma estação de transbordo por uma operação fluvial, rodofluvial, a implantação de um porto novo, de um projeto novo do estudo de viabilidade num Arco Norte. Isto está sendo feito do ponto de vista tático, numa necessidade específica, numa instalação existente, ou no ponto de vista estratégico, quando você tem um projeto, um project finance que está buscando a implantação daquilo. Que ameaças podem impedir o sucesso de um novo empreendimento. Eu vi nos teus projetos, que isso me encantou bastante, porque a cultura de gerenciamento de risco começa a crescer, começa a tomar forma em alguns locais, sim. E quando o cara conhece risco, ele sabe que proteção ele precisa. E o estado da arte da gerência de risco está no Enterprise Risk Management. Enterprise Risk Management. E vi que você tem trabalhos executados nessa envergadura, gente, que é um aspecto muito mais amplo, é ver todos os aspectos Perfeito. e enxergar holisticamente todo o processo. Né? Fala um pouquinho sobre isso, Chaya, para despertar um pouco o interesse dessa pessoa nessa ciência, nesse instrumento. Bom ponto, Jorge. Essa ideia do Enterprise Risk Management, ou gestão de risco empresarial, pretende olhar aquele conglomerado, aquela operação em todas as suas dimensões, como um radar 360 graus, como um diagnóstico 360 graus, identificando estas interdependências de risco,
Porque este também tem sido um outro ponto importante, Jorge. Em operações cada vez maiores e mais complexas, nós estamos falando que o Brasil também está inserido numa cadeia internacional de produção e consumo. Claríssimo. Significa dizer que o nosso insumo, que o nosso grão, o nosso commodity é parte da cadeia de produção. Com certeza. No mercado de destino, como temos importação de partes e peças e mesmo insumo para o mesmo mercado do agro. E são que vem de fora. E não é só a qualidade chegar igual, é no momento certo. No time, no momento certo. Significa, Jorge, que estas operações cada vez maiores e mais complexas estão cada vez mais interdependentes dentro de sua própria estrutura vertical, dentro de um conglomerado, ou ainda dependendo de terceiros. Estamos aqui nesse momento em que gravamos, estamos na transição da crise do coronavírus, do Covid-19. Neste momento, há inúmeros sistemas produtivos que estão fortemente ameaçados de paralisação, porque insumos de partes e peças estão vindo de mercados em que a indústria está paralisada em função de uma situação mais grave. Então, essa complexidade de operações está demandando um cuidado com gestão de risco empresarial que antes não era necessário. Isto traz também um ponto importante. Vamos distinguir aqui entre incerteza, riscos ocultos, riscos emergentes e riscos operacionais que já estão devidamente mapeados. O cuidado, a incerteza, você não pode trabalhar muito. É possível mapear alguma coisa, mas a gestão sobre isto é desafiadora. O grande oportunidade é como você transforma riscos ocultos em alguma coisa mapeado. Porque o oculto não é dizer que ele não existe, ele está lá. Você só não foi capaz de percebê-lo e começar a pô-lo na trilha de gestão. Então, operações grandes dessa forma acabam exigindo cada vez mais esse cuidado de mapeamento e gestão de risco estratégico. Olha o tamanho da coisa, bem mais amplo do que se pensa. Edeon, eu queria saber a tua opinião sobre essas visões holísticas de risco na cabeça dos nossos produtores e embarcadores. Bom, como todos sabemos, o produtor é o que menos embarca, né? O grande embarcador, na verdade, são as trades, quando a gente fala de commodities. O produtor, ele embarca quando é trazer o fertilizante para dentro da propriedade e as atividades normais dele dentro da atividade. Mas o transporte efetivo é feito pelas trades. O produtor, ele tem, sim, preocupação, porque todas as perdas na cadeia impactam na rentabilidade dele. Né? Perfeito. Porque o preço ele é formado no porto, está definido. É Bolsa de Chicago, porto. Então, do porto até a propriedade, tudo que tem de desperdícios, ele vai pagar essa conta. Qualquer atividade que reduza, que aumente o valor do frete, é pago pelo produtor. Então, tem sempre quem paga a conta. E quem paga a conta é o produtor, porque ele recebe o resultado líquido. Porto, menos. Todos os custos na cadeia são descontados dele. Então, ele tem, sim, preocupação com isso. Você me permite interromper, por favor? Isto, Jorge, é uma parte daquilo que a gente genericamente chama de custo Brasil. Sim. Quanto que a gestão mais eficiente, buscando eficiência operacional, reduzindo essas perdas e a gestão de risco como, dentre outras, um agente para contribuir nisto, aumenta a nossa competitividade no mercado internacional. Então, quanto que o produto brasileiro passa a ser ainda mais competitivo do que já é em termos de escala, em termos de qualidade, no mercado internacional. E nós temos que ver o seguinte, o produtor, ele investe aquilo que sobra. Né? O produtor não tem como investir além do que sobra. Então, quando a gente melhora a rentabilidade do produtor, nós estamos vendo o crescimento daquela cultura. Só para ter em números, Mato Grosso ele planta 9.700.000 hectares de soja. E em cima dessa área de soja, numa segunda safra, ele planta algodão e milho. Então a área ocupada é 9.700.
Esse 9.700.000 é parte de uma disponibilidade que nós temos a mais de 14 milhões de hectares. Esses 14 milhões de hectares, que permite basicamente mais que dobrar a produção, é em área de pastagem, é sem desmatamento. Olha só. Então você tem condição de mais que dobrar a produção do Estado sem desmatar. Então, se ele ganha mais, ele consegue ampliar a área dele sem desmatamento. Ainda ganha na eficiência. Então, o Brasil consegue colocar no mercado internacional um volume de produção muito maior. Muito maior. Perfeito. Jorge, comentávamos um pouco sobre o novo caminho do fluvial, o do ferroviário que está em expansão, novos terminais marítimos, falamos do incremento da cabotagem. O que a gente discute é que o multimodal vai ser um novo reequilíbrio da balança. De nenhuma forma há de se imaginar que estamos prescindindo do modal rodoviário. E isso não estamos falando apenas das questões de última milha, né? Da transferência da produção até a estação de transferência de carga para o embarque fluvial, ou mesmo na entrega de última milha de um container que chegou. Nós estamos falando do modal rodoviário ampliando sua capacidade para atender a um mercado emergente, que é o comércio eletrônico, que são as demandas que estão vindo da produção e consumo, mas também buscando seu melhor posicionamento de eficiência e custo nas longas distâncias. Então, no limite, Jorge, é saber que o rodoviário continuará sendo um importante agente nesse mercado. Aliás, pelo contrário, o que você vai ter é um rodoviário suprindo os corredores, né? Alimentando corredores. Com fluxo financeiro menor, que ele fica menos tempo para bancar esse risco, uma viagem de 2 dias ele faz em 10 minutos, então ele vai ter mais rotação ciclos menores, exatamente. Equipamentos mais baratos, que não tem que ter despesas de engenharia menor. Então, o modal rodoviário deve ter uma eficácia muito maior, mas num outro formato. Na sua melhor competência, na sua melhor capacidade. Onde ele é bom, onde ele sabe lidar. E com melhoria da rentabilidade, porque hoje, quando você tem um frete muito longo, ele é ruim para todos. Exatamente. Ele é ruim para quem paga e é ruim para quem recebe. Então, quando você encurta essas distâncias, que o caminhoneiro consegue ir num dia, voltar no outro, ou ir e voltar no mesmo dia, dormir em casa, qualidade de vida, isso é melhoria da qualidade de vida e melhoria da rentabilidade. Menos posições de risco nas rodovias, capotamento. Então, gente, não é nenhum modal se apaga o outro. A revolução está na percepção da característica de cada modal. E ele, se integrado, consegue fazer um modal maravilhoso. Gente, vocês foram fantásticos, estar com vocês é uma coisa que me agrada muito. Eu gostaria de encerrar dando uma chance de palavra de cada um de vocês para manifestar para suas considerações finais sobre isso. Edion, suas considerações finais, muito obrigado. Jorge, foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Eu estou aqui com praticamente 2 papas, né? Um dos seguros, outro dos riscos. E ter um canal informativo como esse é fundamental, né? Eu acho que levar esse conhecimento a todos aqueles que acompanham pelo YouTube, ele é fundamental para que você possa formar a consciência do que é um seguro, do que é um risco, qual a logística que nós temos no Brasil e outros assuntos que com certeza você vai conseguir trazer para esse canal. Eu fiquei com ciúme porque eu vou fazer o meu canal também. Então, viu? Perdi a concorrência, a doença agora não é minha mais. E é isso que a gente quer, John. Um problema sério do Brasil é cultural. A gente não entende seguro, não entende as mecânicas, as modernidades, e essa é a nossa proposta. Amigo Chay, agora é com você. Um prazer também, foi muito bom estar com vocês. Muito obrigado, Jorge, parabéns pela iniciativa. Sim, eu compartilho também com essa leitura de que a missão de formar cultura empresarial, cultura de gestão de risco no Brasil é um desafio. Nós estamos falando de um país continental com o que isto representa. Então, iniciativas que aproveitem essa capilaridade do canal digital de levar informação ao pequeno, médio, grande produtor, sim, é muito importante. Eu acredito nisso, tenho feito pessoalmente de muitos anos, tenho feito a partir da Risque Veritas nos canais de divulgação de conteúdo. Então, parabéns, é uma importante iniciativa. O índice de securitização no Brasil ainda é proporcionalmente baixo comparativamente a outros mercados mais maduros. Há um trabalho grande para ser desenvolvido. Então, parabéns pela iniciativa. Muito obrigado aí pela oportunidade de aprender mais um pouco aí com você.
E a mensagem também é para a cadeia de stakeholder do seguro, porque poucos podem ouvir de um. Se ele ganha mais, ele amplia a área. Que trazem a ponta da demanda, a ponta da, isso. Da Então, produção e demanda. Perfeito. Isso. Gente, eu sou muito grato a vocês, amigos. É isso. Espero que tenham gostado, né? Eu trouxe os sumidades nesse assunto para falar com vocês. E, por favor, vai lá dar um like. Cliquem lá, se inscrevam no canal, porque vai chegar automaticamente para vocês os novos filmes. Muito obrigado, meus amigos, e até uma próxima oportunidade. Prazer.